Ai, ai. E aí, ser? E aí, tranca, você vai bem? Eu vou muito bem. Eu vou sempre Hum, bem. Tudo bem. Sempre que vou, estou bem. Se não estou bem, eu não vou. Entendeu? Ou vai ver, pode ser que vai para ficar bem, não? Tem vezes Não, que para ficar bem não, precisa ir, não? não. Pra ficar Não? bem, você fica bem. Você tira tudo que não te deixa bem e você fica bem e vai. É, pode É uma ser. A imagem que me equação. veio foi tipo Equação. assim: se eu estiver passando mal, talvez eu precise ir ao pronto-socorro, entendeu? Então, eu precise ir a algum lugar para ficar bem. É, você vai para receber tratamento, né? É, mas eu posso ficar bem naquele momento e a cada momento, Pois é, durante este processo, porque estar bem não depende de condições assim, desse tipo. É uma decisão. exatamente. Estar bem, apesar de. É porque tem uma condição é, não típica, né? E parece que foi condicionada como uma condição típica. A condição não típica é que o seu estado de bem não é baseado em um bem-estar absoluto. O seu estado de bem é sempre circunstancial. É sempre que, assim, diante do cenário X, eu estou bem, porque estar bem é o meu desejo. Então, sempre diante do cenário que se apresenta, terá o melhor cenário com o objetivo do estado de bem, caso seja seu objetivo, evidentemente. Isso. Não é interessante? É interessante. Sair dessa condição rígida torna o ser menos volátil, porque aí o ser fica mais sólido e ele, diante de sua solidez, tem capacidade de se apresentar de forma maleável perante as situações. É meio que ao contrário, entendeu? O ser só é maleável, pois ele é sólido em sua estrutura pessoal. Entendi. Sim, porque aí ele tem uma base, uma fundação para se sentir sustentado durante todas as transformações, permutações Exato. e movimentos da vida. É por isso que quando o ser é muito rígido externamente, é sempre será volátil internamente. Por exemplo, o ser muito machista, muito selvagem no que diz respeito a domínio, a posse, a controle, por ele é muito volátil no que diz respeito à maturidade e principalmente a seguridade no que diz respeito à sua expressão enquanto ser. Ele não é seguro, tampouco sólido em sua expressão enquanto ser, independente de qual cenário ele está se apresentando, seja um cenário ah, de ação no que diz respeito à sua posição, no seu ofício, ou no cenário pessoal, ou no cenário familiar. Entendi. Mas se você está se sentindo, então, firme internamente, ele é flexível, maleável Flexível, porque é externamente, porque seguro, assim né? ele pode ser Assim, estratégico, né, de quanto fato, de fato. a Ele é expressivo, porque ele não tem problema em dizer a verdade, por exemplo. É uhum, um exemplo legal. quero. O médio estava andando numa região junto com a cadela e de repente ele foi questionado, né? Ah, quando você era criança não tinha um parque desse, né? Nem essas bicicletas. E se você tivesse um parque desse quando você era criança? O que você faria? Ele respondeu: eu roubava as bicicletas. Isso parece horrível, né? E é. Mas quando ele era criança, isso era uma verdade. Isso não é uma verdade hoje. E não é uma imposição. Não é uma mentira. É um fato.
É um fato circunstancial. Só que, além de ser um ser que cometeu inúmeros erros e se redimiu, aprendeu e evoluiu, ele não esconde isso. Isso é belo. A situação é horrível. Mas não esconder e ter vergonha de si mesmo ou das circunstâncias ou do passado é um grande passo para aceitar o passado e não repeti-lo ou trabalhar para que ele nunca mais se repita. E caso ele tenha, qualquer ser tenha a presença de um outro ser cometendo um erro, ele não vai julgar superficialmente. Ele vai tentar entender a situação para tentar contribuir. Mas ele não mente em relação ao seu passado. Às vezes, caso seja prejudicial a ele, ele omite. Mas ele não mente ou nega o passado. Mesmo se refere a qualquer outra pessoa, desde que o passado seja fato histórico. Mas faz parte do jogo. Compreende, Juliana? Acho que eu compreendo, Tranca. Onde me bateu um pouquinho foi que todo mundo tem direito de um parque bonito, né? Todo mundo tem, todo mundo tem. Independente da classe social. E de fato, concordo plenamente, mas não era a realidade no passado. É, E aí se fez necessário falar a verdade sobre o passado. E isso é não aceitar o passado, mas não concordar. É aceitar o passado e perceber a diferença e a mudança, já que o parque em questão não era para todo mundo, era público. sim. E as pessoas, ninguém ali estava com falta de. Mas o que foi levantada a questão em relação ao passado. Compreende? Sim, o passado, sim, específico daquele ser. Sim, então ele Isso, pode responder com exato, fatos memoriais. exato. Sim. E Uhum. esses fatos não são memoráveis no sentido de ter orgulho, mas são fatos. E a pessoa estável internamente, ela não tem medo do julgo do outro em relação a um passado em que de nada tem referência ao presente, a um passado que nada tem a ver com o presente, senão uma referência para que o ser possa trabalhar para um mundo ser diferente, para que isso não seja uma realidade de mais ninguém. Isso é isso sim é memorável, a mudança de perspectiva, o milagre da mudança de perspectiva. Compreende? Compreendo, Não Tranca. é Sim. maravilhoso? A mudança de perspectiva realmente eu considero um milagre. E a Sim. influência de tantas outras pessoas e a capacidade de ajudar tantas outras pessoas que é fruto desses momentos do passado, que não são esquecidos. Também não há orgulho, mas não há um esquecimento, não há uma alienação. É um fato, é um registro, é algo que não é nutrido com orgulho, mas é um passado e hoje é uma referência e é base para a escolha de um interior sólido. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo aqui, um exemplo forte? Para você que nos ouve, você que tem conflitos com o seu passado, que você que esconde seu passado, aceite, discorde, é, não concorde, se posicione, mas aceite. Você não precisa falar aos quatro ventos, né? Quatro direções sobre o passado, não. Não há necessidade alguma. Mas aceite. E aí, a partir disso, tenha o direito e se dê o direito de fazer diferente. Porque se você não aceitar e se posicionar, você vai continuar com seu interior volátil, porque nutrir aquilo e esconder aquilo de si mesmo, às vezes,
deixa você extremamente enfraquecido. Franco, o que que é o ser não aceitar o passado? O que é isso? Quando o ser não aceita o passado, ele não aceita os fatos, ele tenta lutar contra e controlar aquilo, tentando fazer com que aquilo não exista, fazer com que aquilo deixe de existir. Ele luta contra o inevitável, que é o universo, que é o fluxo do tempo. O ser não aceita o passado, ele fica literalmente dando birra dissociativa em relação à aceitação do evento. Ele fica nutrindo aquilo como se ele ficasse brigando em seu subconsciente. Mas você pode dar um exemplo? Um Porque, tipo, o exemplo, um que aconteceu, exemplo, aconteceu, certo? então, para uma mente lógica, sim, mas para uma mente que tem a ilusão de que o que aconteceu é inaceitável, ele realmente fica nutrindo a ilusão e revivendo aquilo o tempo todo em seu subconsciente, sobrecarregando o seu ecossistema. O que aconteceu é inaceitável. Mas é, Pois é deu curto-circuito. paradoxal. Não, é exato, É porque paradoxal, mas acontece e aconteceu. muito. Os traumas são isso. O trauma é a pessoa não aceitar o ocorrido e manter aquilo sob controle no subconsciente porque ele não aceita o ocorrido. E tranca, usando É a tipo. ilusão, mas desculpa. Não, estava pensando que, como o único tempo que existiu agora, então o ser poderia falar, então, vou deixar isso para lá e hoje eu começo uma nova vida e não vou Ele precisa de um ficar ambiente me seguro. atrelando ao passado. Ele precisa de um ambiente seguro e se sentir seguro para ser acolhido no presente e no passado, os acertos e erros. Ele precisa da habilidade do grupo chamada humanidade. Precisa de uma tribo Sim. segura que vai dizer: olha, pode me contar o que aconteceu. Aí essa pessoa vai narrar através de suas crenças, suas ilusões e suas deduções. E provavelmente ele não foi aceito e tem crenças de que ele não deve ser daquele jeito. Aí ele fica nutrindo aquela ilusão no subconsciente, fica brigando com aquilo, fica se auto-punindo e se auto-flagelando no subconsciente e se culpando, se auto-cobrando. E quando ele recebe apoio e aporte da tribo, da humanidade, ele pode narrar aquela situação, descrever aquela situação, receber o acolhimento necessário, receber o envolvimento e a preparação para que ele possa se tornar um ser incluso novamente sobre novos critérios de pertencimento, aonde aqueles traumas, adaptações e imposições à sua personalidade vão deixar de ter tanto impacto e o ser vai literalmente se ajustar à sua própria natureza, se tranquilizando e tornando seu ecossistema mais natural e confortável a ele mesmo. Me pareceu uma boa proposta. Independente do passado. Porque o passado seria como ficar sempre condenando o ser a uma fantasia que não existe. Mas às vezes o ser absorve diversas crenças de suas tribos e, e acaba se autoflagelando uma vida inteira, né? Sem saber que isso está acontecendo e se habituando a esse estado de autoflagelo. É, quando fica rodando não de forma consciente, aí realmente aí mais difícil. Porque se E eu é não sei o isso, que está acontecendo,
eu não tenho como agenciar aquilo. E é isso que eu quero dizer quando o ser não aceita o passado. Não é que ele não aceita conscientemente, ele não tem uma configuração que torna aquilo fluido. Fica um bug, e aquele bug fica rodando o tempo todo no subconsciente. Ele não encaixa no ecossistema ali. Hum, Aquele padrão destoa do restante dos padrões que o ser considera prioridade. Por exemplo, é uma coisa interessante. quero. Novamente, voltando ao médio. O médio tinha, né, tem que ser forte, crença. E é uma crença assimilada do meio ambiente dele, que não vem ao caso. Só que eu tenho que ser forte vai contra algo que é extremamente importante nesse trabalho, que é a delicadeza, né? A Uhum. delicadeza e a amabilidade e a feminilidade que o médium tem é algo extremamente importante para esse trabalho existir. Só que eu tenho que ser forte. Na cabeça dele gerava contradição com o jeito natural dele ser feminino e gentil. Isso gerava um contraste que, por sua vez, gerava um conflito que rodou no subconsciente dele décadas. Hoje, ele aceita o que aconteceu em relação às normas que foram impostas a ele. Ele diz não a essas normas. Tem um grupo que o acolhe, ah, e ele escolheu ser sensível. É justamente isso que a gente está propondo. É o ser ter condições e ambiente para fazer suas escolhas em relação às suas próprias características. E ter opção de mudar de perspectiva quanto a essas associações ilógicas, certo? Exatamente. Porque o forte também é sensível, ali foi uma Ser associação sensível é muito ilógica. forte, né? Sim, exatamente. Ser É, sensível é um ato de bastante força e beleza. sim. E não há contradição, porque a força é uma virtude, a sensibilidade é uma habilidade. Tudo isso, são compatíveis. Exato, mas é necessário uma certa estrutura para colocar essa compatibilidade em funções. Essa estrutura demanda grau de consciência, demanda grau de cognição e inteligência que não estavam disponíveis, por isso a ilusão da contradição, como aconteceu, né? Ah, tá certo. Porque o princípio que você disse, o ser só é maleável externamente porque se sente firme internamente. E a obrigação de ser forte não permite a real firmeza interna, Exatamente. porque se eu tenho que ser forte, eu já configurei uma fragilidade ali. Exatamente. Tá vendo? Pegou brilhante, é brilhante. Entendi. Aí o Ah, eu tive ser um bom deixa, professor. aí o ser deixa de sonhar. Se você não Entendi. sonha igual um besta, você tem problema. Não, para o ser deixa de sonhar. Se você não sonha igual um besta, sabe besta quando sonha? Você já fez isso, Tigana? Ficou lá sonhando igual um besta? Oh, Então, viajando, exato. Isso é sinal de mente viajando saudável. no mental, um É mental bem sinal de mente criativo por saudável. aqui. Se você não sonha igual um besta, você precisa de terapia. Mas uma pessoa que se permite sonhar com um besta é inaprisionável. Exatamente, exatamente. É, É isso, Tigana, é isso. Ficou muito bom. muito bem. Gostei, Tranco, muito bom. Se você gostou, eu tô feliz. Já serviu pra alguém. Ah, se você tá feliz, eu tô feliz, então. É uma dedicação total a mim, assim que eu gosto. Esse é o nível que eu curto, exatamente. Então é isso, Maravilha. ser. Gratidão, Tranco. Boa noite.